E em nome do Sinturce, damos novamente as boas-vindas a todos e a todas. Este encontro é, acima de qualquer coisa, uma grande celebração. Uma celebração de vozes, de histórias e de lutas que atravessam o tempo e o espaço, unindo aqueles que acreditam na força do serviço público e na potência da educação gratuita e de qualidade. Estamos dando início ao 9º Congresso das Servidoras e Servidores das Universidades Federais no Estado do Ceará, o nosso Consulce, que retorna após um longo hiato de 15 anos. Isso mesmo. A última vez que nos reunimos assim foi em 2009. Naquela época, a Unilab e a UFCA ainda nem tinham nascido. E desde então, o mundo mudou. E nós também mudamos. Novas instituições surgiram, novos desafios se impuseram e a nossa esperança também se renovou. Hoje estamos todos reunidos e reunidas, o UFC, o FCA e o Unilab, 3 universidades com um só propósito: nos fortalecer para os dias que virão. Sabemos que nossa luta pela valorização, pela autonomia e pelo fortalecimento das nossas universidades públicas continua mais viva e necessária do que nunca. Que o espírito deste congresso seja o de unir, trocar ideias, reinventar. Que cada fala seja uma semente, cada debate um caminho. Que possamos, ao final, sair daqui fortalecidos e fortalecidas e com a esperança renovada, confiantes para trilhar novos caminhos e encarar os desafios que virão. Por isso, mais uma vez, desejamos a todas e todos que sejam muito bem-vindos a essa jornada de resistência e de construção coletiva. Pois, como disse Rosa Luxemburgo, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. Este é o 9º Consulce, tão aguardado e necessário, e que já é um marco em nossa história. E em nome da comissão organizadora do 9º Consulce, convidamos para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades e representações sindicais: a senhora Irenise Torres de Oliveira, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a DUFCE. A senhora Lídia Farias Lima, representante do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal do Ceará, Sindicipse. O senhor Daniel Farias, coordenador jurídico e de relações de trabalho da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Administrativos das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA. O magnífico reitor Roque do Nascimento Albuquerque, reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. O senhor Mário Henrique Gomes Pacheco, pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Cariri, UFCA. Representante do magnífico reitor, senhor Silvério Almeida. Lazuli Tavares, coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Cariri, DCE-UFCA. Davi Cavalcante, diretor de imprensa do Diretório Central de Estudantes, DCE,
da Universidade Federal do Ceará. Gostaríamos de registrar que o magnífico reitor Custódio Almeida enviou as melhores saudações e festeja o Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Universidades Federais do Ceará. No entanto, comunicou agora há pouco a impossibilidade de comparecimento a esta cerimônia devido ao prolongamento da sessão extraordinária do Conselho Universitário, que ainda acontece na reitoria da UFC. E para darmos início a esta importante jornada de debates e reflexões, convidamos agora para realizar a abertura oficial do 9º Consúfice, o coordenador-geral do Sintúfice, senhor Wagner Pires. Com a palavra, o senhor Wagner Pires. Som, foi. Boa tarde a todas e todos os companheiros e companheiras presentes nesse auditório, nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Uma data que vai marcar a retomada dos congressos, do maior fórum de deliberação do nosso sindicato. E é com muito orgulho que a gente está aqui, com uma mesa em que está um representante da Universidade Federal do Cariri, em que está representante do DCE, que tem um representante da FASUBRA. É com muito orgulho que eu olho para essa plateia e vejo companheiros e companheiras dos campos do interior da UFC. Foi muito importante a presença desses companheiros. Eu olho para a plateia e vejo companheiros da Unilab, companheiros da UFCA. Então são companheiros e companheiras que, eleitos entre seus pares, estão aqui para dizer em alto e bom tom que essa categoria ela não aceita mais ser coadjuvante na universidade. Ela vai ser protagonista, camaradas. E é por isso que nós estamos aqui nesse congresso. Para que todos e todas aqui possam discutir, debater e mostrar os rumos que nossa categoria ela vai percorrer no próximo período. Viemos de uma greve fortíssima em 2024. Essa greve marcou uma série de mudanças, principalmente a visibilidade da nossa categoria e a força que essa categoria tem quando ela anda em unidade. E é isso que nós precisamos aqui hoje, pessoal. Unidade. E unidade não é apagar a diversidade. Pelo contrário, a unidade é fazer com que cada companheiro, cada companheira possa fazer a contribuição que ele pode e que ele tem que dar para o nosso sindicato. E assim nós vamos avançar, camaradas. Essa é a mensagem que a gente tem hoje, nesse momento em que a gente abre esse congresso. E que vai trazer discussões durante todo o decorrer da semana, onde cada companheiro, cada companheira vai poder se expressar e dizer que o Sintúfice, ele é construído pelas suas bases. Porque esse sindicato, ele não é da diretoria, ele não é meu, ele não é de um só indivíduo, ele é de todos nós. É uma conquista dessa categoria que desde 1977 se enfrenta contra o fascismo, a extrema-direita, contra as ditaduras. E não teme ser aqueles que vão fazer a diferença, em momento algum, camaradas. E aí, para que a gente possa seguir nessa saudação, eu gostaria de passar aqui a palavra para o nosso companheiro, professor Mário Henrique, que está representando aqui o reitor do UFCA, para que ele possa fazer sua saudação ao Congresso. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação imensa estar aqui, tá? Desde o primeiro momento que cheguei aqui, me senti acolhido, tá? Essa questão de representar o reitor me traz um certo trauma. Eu já fui expulso de evento porque eu não era o reitor, né? Não, você não pode sentar aí nesse lugar não, porque você não é o reitor. Não vou citar um, porque é muito chato essa situação.
Então, trago aqui para vocês, mas eu não quero falar desse momento triste que passei na vida, não. É só de alegria e dizer a vocês que a Universidade Federal do Cariri está sempre com os nossos servidores, docentes tais, tá certo? Na luta para que nós possamos construir a universidade cada vez melhor, né? Tanto para as pessoas que moram naquela região do Cariri, tá? E aqui eu agradeço também a vocês que fizeram parte lá em 2006, 2001, que eram os servidores da UFC, tiveram a bravura de criar o campus da UFC no Cariri. Ali foi a semente inicial e hoje aquela universidade está desenvolvida, tá? É um marco na região do Cariri. Eu convido a todos vocês que, se tiverem oportunidade, conhecer lá a nossa universidade. A universidade está em plena expansão, tá certo? Nós temos um corpo docente e servidores tais, também muito jovens, tá certo? Compromissados com a nossa universidade. Nós temos aqui o nosso Wagner, que é nosso servidor, né? Tá certo? Está aqui representando o nosso sindicato. Para mim, esse evento é muito importante, tá? Nós vamos ter anos, no próximo ano, 25 e 26, de muita luta, tá? Eu vejo que essa questão sindical é muito importante para que a gente possa fortalecer as nossas instituições, tá? Confesso a vocês que também fiquei muito triste quando estava lá no FONGEP, representando a Universidade Federal do Cariri, que foi retirado o RSC, né? Para mim aqui foi muito triste, né? Uma minoria, infelizmente, conseguiu retirá-la do projeto de lei, né? E fez todo esse problema aí que os nossos servidores não vão poder montar em 26, por enquanto, né? Mas eu acho que ano que vem vai ser de luta e com certeza nós vamos conseguir mais avanços para a categoria, tá bom? Então, parabéns, é um evento maravilhoso e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado e até. Obrigado, professor Mário. Gente, agora eu gostaria de chamar aqui para fazer a sua saudação ao nosso congresso, a professora Edenísia, né, diretora da ADUFSE, né, que dispensa apresentações porque sempre esteve na luta junto com os técnicos, com os estudantes, com os professores, né, e abrilhanta o nosso congresso ter a participação da professora Edenísia. Eu vou passar aqui para que ela possa fazer a sua saudação. Boa tarde. Sempre um prazer vir aqui e poder, né, abrir um congresso dos técnicos administrativos, então, nossos companheiros de luta. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Gostaria também de saudar a mesa, né, também mesa de pessoas conhecidas, com quem a gente, né, já tem um contato, já tem uma ligação, já conhece, enfim, né? E, sobretudo, pessoas que, como disse o Wagner, né, estão sempre na luta conosco, né, fortalecem a nossa luta. Quero pedir desculpas porque cheguei meio correndo assim, a gente estava numa reunião do Consune agora, vocês sabem, né, aquele tema da concha acústica, e então nem terminou a reunião, fiquei lá um tempo e depois saí, mas não queria de maneira nenhuma deixar de vir. Então, quando recebi o convite, logo confirmei a minha vinda, porque eu sei que realizar um congresso como esse não é fácil, né? É um grande esforço de organização, é um grande esforço de articulação, também depende de gastos, né, financeiros. Então, é uma grande ação do sindicato fazer um congresso como esse, então eu entendo bem, né? E quero dizer da importância que é realizar um congresso, né? Dizer que compreendo essa importância, porque nós vivemos uma época de grandes ataques, de ameaças e de ataques. Nós tivemos vitórias em batalhas importantes, né, com a eleição do presidente Lula, derrota do governo Bolsonaro, mas como o nosso grande inimigo é o capital, né, esse inimigo ele continua laborando no sentido da exploração, né, da retirada dos nossos direitos, e mesmo tendo um governo mais favorável do que foi, né, o governo Bolsonaro, nós sabemos as dificuldades. Porque nós estamos lutando apenas contra o governo, estamos lutando contra todo um sistema econômico, né, que é baseado na exploração do trabalhador. Então, essa compreensão nós temos, né? É um momento de descenso nas lutas populares, mas é também um momento em que a gente constrói o ascenso.
né? O momento em que a gente está sendo atacado, na defensiva, na resistência, é o momento também que nós construímos as condições de avançar no primeiro momento, né? Então, um congresso como esse, que nos articula, nos organiza, que é uma oportunidade de reflexão, ele constrói a nossa força para uma virada dialética nas lutas, né? Então, às vezes, a gente está desanimado, puxa vida, a gente luta e todo dia alguma coisa, né? Todo dia é mais um ataque, mais uma ameaça, e a mídia hegemônica não para o tempo inteiro, né? Atacando servidores públicos, os gastos sociais. Então, às vezes essa luta é muito desgastante. E um congresso como esse é um congresso que nos fortalece. Nos fortalece o nosso ânimo, esse lado subjetivo que é tão importante na luta dos trabalhadores também. O acúmulo de discussões, de deliberações que fortalece os nossos sindicatos, que fortalece a luta da classe trabalhadora. Então, eu quero deixar aqui essa saudação, dizer para vocês que aproveitem bem esse momento para fazer boas discussões, esse lugar maravilhoso, né, aqui. Também é uma grande oportunidade para renovar, né, nossa maneira de ver as coisas também. Acho que cercado de natureza, de beleza, também nos impulsiona na direção de um mundo que seja no seu todo mais belo também, né, mais acolhedor para todos. Então isso, né, vocês que aproveitem bem esse momento, é um momento de fortalecimento, né, para as lutas e para nós avançarmos todos juntos como classe trabalhadora, como servidores públicos. Então, gente, muito obrigada por esse momento, por poder estar aqui com vocês hoje nesse início de congresso. Desejo a vocês um excelente congresso, todas e todos. Obrigada. Obrigado, Denise. Gente, e aí, para continuar a saudação, eu gostaria de convidar aqui a palavra, né, o companheiro do DCE-UFCA, Lazuli, né? DCE-UFCA, né, surgido há pouco, acho que uma quarta gestão, né, do nosso DCE, né, que está na luta e que tem feito junto conosco na UFCA, né, uma série de campanhas, de projetos, de lutas entre estudantes, servidores técnicos administrativos, servidores docentes. E é importante, né, que nesse momento a gente possa ter a participação também dos estudantes do Cariri, né, como gostaria de ter também dos estudantes da Unilab, como temos dos estudantes da UFC. A gente precisa avançar nessa luta, inclusive porque uma das demandas desse congresso é a democratização das universidades federais. É poder dizer que nossas universidades não só vão eleger reitores de forma paritária, como também que a gente vai ter nos conselhos a paridade que a gente tanto anseia, né? E aí, Lazuli, né, pode fazer a sua fala. Muito obrigado, Wagner. Boa tarde a todos e todas presentes. Como já foi apresentado, eu me chamo Lazuli. Atualmente estou como coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da Federal do Cariri, da nossa federal. E hoje, né, é um momento muito importante, né, saudar esse espaço de deliberação, né, de debate, e também saudar a nossa mesa, né, com essas representações tão importantes. E eu queria iniciar falando um pouquinho sobre como foi, né, a luta dos tais, dos estudantes, principalmente, né, nesse processo de greve que aconteceu, né, esses últimos 100 dias de greve na nossa universidade, né. Foi um momento muito importante que a gente pautou principalmente, né, muitas conquistas que o movimento estudantil já vinha colocando como fundamental. Então foi depois da greve dos técnicos administrativos que a gente conquistou o primeiro hospital universitário da região do Cariri, né, que vai ser construído na nossa universidade. Foi também depois disso que a gente conseguiu, também no Parque de Obras, a construção de um novo restaurante universitário, de uma nova biblioteca, de mais blocos. E eu estou falando isso não só como uma questão material de precisamos construir mais espaços na universidade, mas mostrando que a única forma da gente conseguir melhorar, né, seja a vida dos estudantes, dos técnicos e dos professores, é por meio da organização dessas pessoas. Então, alguns, né, vão chegar para o Camilo e dizer: nossa, Camilo, muito obrigado pelo primeiro hospital universitário do Cariri que você deu para a gente. Mas o Camilo só assinou um papel. Os
estudantes da Federal do Cariri estão há mais de 10 anos, né, pedindo o hospital universitário. Então, é um momento muito importante para a gente colocar e falar que foi por meio dessa greve que a gente conquistou, né, por mais que seja um valor tímido, mas a recomposição orçamentária das nossas universidades. E é muito importante pautar, como tem pautado, né, nesse congresso, nesse 9º Congresso dos Servidores Tais, a luta contra o arcabouço fiscal, por mais investimento na educação no nosso país, porque enquanto o governo utiliza, né, mais de 50% anualmente para pagar uma dívida que a gente nem sabe quando vai acabar, a gente tem universidades que estão caindo aos pedaços, que os estudantes não conseguem chegar, ou mesmo que na minha universidade, né, que tem o valor do RU, que é o valor mais caro, né, são R$3, a gente ainda tem um processo de que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis propõe aumentar o valor do RU, porque não tem orçamento suficiente. E aí falar que nesse processo é que a gente constrói a democracia do nosso país. São os sindicatos, as organizações estudantis, é o povo organizado que constrói a verdadeira democracia. Porque a gente acabou de passar por um processo eleitoral, né, queria citar isso porque foi um momento de muita mobilização de forma nacional no nosso país e que a maioria dos prefeitos e prefeitas eleitos não representam os interesses daqueles e daquelas que constroem cotidianamente as suas cidades. Não representam. O prefeito que foi reeleito lá em Juazeiro do Norte, que é onde fica o maior campus do Cariri, é simplesmente o prefeito que semestralmente corta as linhas de ônibus para a nossa universidade, que é muito distante. Então é uma realidade brutal, é uma realidade cruel e que a gente precisa também nesse congresso pautar, falar que as eleições não são o que definem a democracia de um país, é uma parte, mas verdadeira democracia é quando a gente pode opinar, quando a gente pode de fato mudar a realidade. Então democracia é quando a gente conseguir fazer com que o governo aceite, né, e cumpra com o que foi assinado, né, para que o fim da greve dos tais e dos professores cumpra com os seus compromissos. Isso é democracia, é ouvir o povo que cotidianamente constrói esse país. Então, mais uma vez, saudar esse espaço, colocar que a gente precisa cotidianamente estar construindo esses locais de debate, de discussão coletiva, porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade em que verdadeiramente a democracia é dos trabalhadores, né? Uma democracia que de fato nos escuta e que a gente não precisa estar se humilhando, fazendo greve, fazendo paralisação, fazendo de tudo para conseguir ser ouvido e conseguir ter o mínimo. A gente não quer viver no mínimo, a gente quer o que é justo. Uma universidade que a gente não precise lutar contra as privatizações, como aconteceu lá na Federal do Cariri, que em pleno greve, em pleno processo de greve, o restaurante universitário decidiu de forma arbitrária fechar suas portas, deixando mais de 200 estudantes em cada campo e com fome. Então é uma realidade que a gente precisa pegar para si, essa luta em defesa da democracia e essa luta contra as privatizações no setor público, né, para que a gente possa de fato avançar e ter uma universidade que seja verdadeiramente pública, gratuita e de qualidade para os estudantes e para os servidores que vão estar nela. É isso, muito obrigada. A gente agradece, Lazuli, pelas palavras potentes, né, desferidas agora. E é isso, gente. Servidores técnicos, servidores docentes, estudantes, temos que tomar nas nossas mãos essas lutas, temos que encabeçar essas lutas, partir para cima, né, se a gente deseja realmente construir a universidade que nós queremos, né? E aí eu vou passar de um DCE a outro, né, e convidar a palavra aqui do companheiro Davi, isso? Davi, diretor de imprensa do DCE da UFC. Boa tarde, gente. Como foi dito, sou Davi, sou diretor de imprensa e diretor central dos estudantes da UFC. Eu queria primeiramente saudar todos os trabalhadores que estão aqui, saudar esse congresso que é um peso gigantesco na organização da classe trabalhadora, nas lutas que a gente desempenhou durante os últimos anos e as lutas que a gente ainda tem que desempenhar. Então, minha fala ela vai primordialmente no começo sobre as nossas lutas. Falando aqui como estudante mesmo, eu queria falar sobre o acúmulo das lutas que a gente teve durante esses últimos anos.
Primeiro sobre o processo de lutas políticas que a gente teve na UFC. Né? Quando eu comecei a entrar no movimento estudantil, né, inclusive faço parte do movimento Correnteza, que constrói o DC da UFC, comecei durante o período de intensa intervenção, né, na reitoria, onde os movimentos estudantis eram perseguidos, onde os trabalhadores eram perseguidos, todos os técnicos e professores eram constantemente perseguidos por lutar pelo básico, por lutar, né, por de fato ter os seus direitos garantidos. Né? E durante esse período, né, foi onde a gente conseguiu acumular força com os demais trabalhadores, quando a gente conseguiu avançar, quando a gente conseguiu reconstruir o nosso TCE, quando a gente conseguiu, né, impor a força uma greve, né, conseguiu bater de frente com aqueles que queriam tirar nossos direitos, tirar nosso orçamento e etc. Né? E na minha fala, né, isso demonstrou pra gente que existe sim um aprendizado durante todo esse processo. Inclusive tem muito a ver com a frase, né, que é traduzida nesse congresso, né, que a gente ter esse aprendizado, né, durante nossas lutas. Né? E isso colocou que o acúmulo de força dos estudantes com os trabalhadores para uma melhor educação foi um pilar fundamental na construção de que hoje a gente está com esse congresso, que a gente está acumulando forças, que a gente tem um novo horizonte de perspectivas de luta. Né? Então, esse último mês, a gente podia olhar para o Brasil inteiro, de norte a sul, estudantes e trabalhadores se levantando, indo para as ruas contra essa escala desumana que é a escala 6x1. Né? Colocando que agora nas nossas lutas a gente não só pode lutar para reconquistar o que foi roubado da gente, mas para poder garantir mais direitos. Né? E os direitos a gente sabe que foram muito tirados da gente, que a gente tem muitas coisas muito importantes para se direcionar nossa luta para poder reconquistar. Uma dessas principais questões, por exemplo, é a reforma da Previdência. Né? Eu queria citar aqui uma questão que inclusive afeta a minha família. Tem uma familiar que, por exemplo, ela tem uma doença autoimune incapacitante, né? E por conta da reforma, ela trabalhou quase 30 anos, né, como servidora da UFC. E ela, por conta dessa doença, ela vai ter que se aposentar de forma especial, né? Isso faz com que a pessoa, depois dessa reforma da Previdência, ela receba basicamente 60% do que ela construiu durante a vida toda, do salário dela. Né? Isso coloca pra gente como é desumano toda essa retirada de direitos que a gente teve ao longo dos anos. E como é fundamental um local, um espaço como esse, a gente direcionar nossas lutas, né? Junto com os estudantes. A gente se coloca com o DCE, né? Juntamente com os trabalhadores durante todo esse processo. Eu acho que isso é fundamental também para a gente poder se ver, como o Wagner falou, como protagonistas, como poder de fato. Então a gente não pode mais deixar que a extrema-direita, que o fascismo esteja ditando as coisas que quando a gente vai receber as próprias questões da nossa universidade. Então hoje teve um conselho universitário que pautou, né, a retirada da homenagem a Bergson Gurjão, estudante que foi assassinado, torturado, né, morto durante a ditadura militar. E que a direita, né, atacou essa homenagem, né, em diversos espaços para que fosse tirada essa memória a Bergson Gurjão, né, que é um direito, inclusive, da Lei de Memória, Verdade e Justiça, que as pessoas têm que ter direito, né, a seus espaços de contra esse apagamento histórico. Né? E, infelizmente, a direita foi pautar, inclusive, as homenagens da nossa própria universidade. Então, eu acho que um espaço como esse é fundamental da gente se munir, né, com a vontade de luta, da opção da gente poder lutar e se colocar como poder nesse país. Porque sem a gente, as universidades param, as universidades federais param. Eu acho que esse é o fundamental da nossa luta. Né? E finalizar falando sobre a nossa luta conjunta por mais dinheiro para a educação. Né? Então, hoje a gente está vendo, né, o avanço, né, dos cortes na educação, o avanço do arcabouço fiscal, né, em todos os setores, e é o fundamental para o direcionamento das nossas lutas, eu acho que é isso, né? É a gente se colocar como poder, a gente poder barrar todo esse tipo de corte que a gente tem na educação, porque a gente sabe que essa questão de orçamento é uma questão de prioridade daqueles que estão no poder, né? Então, estou inclusive aqui com a denúncia do jornal Verdade, que é ricos despejaram rios de dinheiro nas eleições, né? Então a gente sabe que na história nunca foi gastado tanto dinheiro público para eleger candidatos fascistas, né, em diversos locais do nosso país. Esse dinheiro, inclusive, que falta muito nos hospitais universitários, com insumos básicos, esse dinheiro que falta em diversas questões da nossa vida. Mas para isso, né, para eleger cada vez mais pessoas do centrão, fascistas, eles não têm pena de gastar rios de dinheiro. Mas quando é para a gente, com nossos salários que estão o mais baixo possível, para manter a escala 6x1 dos trabalhadores, eles apertam a mão o máximo possível. Então acho que é muito importante, né, para poder finalizar minha fala, a gente vê a importância desse espaço aqui, né, de colocar a gente com poder mudar toda essa situação, transformar a realidade através da nossa força, da nossa luta. Mas é isso, saudar novamente todo mundo que está aqui e obrigado. Obrigado, Davi. Gente, é sempre muito importante ouvir a juventude. E eu acho que dentro do nosso sindicato a gente precisa ouvir a juventude e ouvir a
tradição daqueles que estão aqui conosco, aposentados, né, aqueles que estão há mais tempo, porque é dessa forma que nós vamos fazer com que as nossas lutas, elas cheguem a bom termo, né? E aí, falando nas nossas lutas, né, eu preciso registrar aqui que o Sintufse, né, ele sempre esteve envolvido e sempre foi referência nacional nas lutas da nossa categoria. Tanto é que, uma rápida olhada aqui nesse salão, a gente pode ver muitos companheiros e companheiras que já foram diretores da FASUBRA, que já foram coordenadores gerais da FASUBRA, né, como o camarada Zé Maria, e muitos outros. E nesse momento, né, nós temos um membro da diretoria da FASUBRA que está aqui para saudar o nosso congresso pela FASUBRA, né, que é o nosso companheiro aqui da base do Sintufse, Daniel Farias, e eu gostaria que ele pudesse também fazer sua saudação. Boa tarde a todos, né? Muito bom estar aqui, estou muito feliz de estar participando desse momento, nesse congresso do Sintufse. Eu fiquei até um pouco chocado, né, com a apresentação feita pela Carmelita aqui no início. Eu sabia que fazia muito tempo que a gente não tinha um congresso, né, mas não sabia que tinha sido há tanto tempo, há 15 anos. Né? Há 15 anos atrás, nem da UFC eu era servidor ainda. Né? Então, como faz muito tempo, né? Então essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora é uma oportunidade muito rica. E eu acho que não coincidentemente, esse tempo que a gente passou sem ter congresso, foi um tempo também que a gente passou sem discutir profundamente a nossa carreira. Né? E isso trouxe muitos problemas, né? Foi acumulando uma demanda muito grande que a gente tinha de problemas na nossa carreira, na nossa estrutura salarial, na nossa malha salarial, que a gente não discutia e efetivamente a gente não tinha respostas para dar. Né? Então, essa falta de discussão profunda sobre os problemas da nossa carreira culminou, né, na greve que a gente teve em 2024, que eu considero uma das maiores, se não a maior greve, uma das maiores greves que a gente já fez. Né? Eu queria lembrar para vocês que essa greve que a gente fez em 2024, ela teve 3 frontes de batalha. Né? O primeiro fronte foi a recomposição salarial, o segundo a reestruturação da nossa carreira e o terceiro a recomposição orçamentária das universidades. Né, universidades e institutos federais. Foram essas 3 batalhas que a gente lutou nessa greve, uma das maiores greves. Na primeira greve que eu participei, né, eu participei dessa greve tanto como servidor mesmo, participando das atividades, e também como interlocutor da base, né, interlocutor de vocês. Eu participei ativamente das discussões com o governo, pude ver e ter uma visão privilegiada de como o governo via a nossa carreira. Não foi muito positivo isso, né? Vocês viram e acompanharam tudo que a gente passou, né? Foi muito difícil, foi muito dura essas negociações que a gente teve com o governo. A gente percebeu que o governo queria nos vencer nessa greve, né? A gente teve a força e conseguiu se impor naquele momento. E a gente percebe que a política do governo muitas vezes não vai de encontro com a nossa política, né? Do trabalhador que está ali, principalmente a gente que é a educação, que está na ponta de lança de tudo isso. Né? E é clichê o que eu vou falar agora, mas é verdade, gente. A greve, ela é pedagógica. E foi pedagógica para a gente, foi pedagógica para todo mundo que participou dela. Para mim, que participou pela primeira vez de uma greve, e para muitas pessoas que estavam participando de uma greve que foi, em sua grande parte, digital. Sim, foi uma greve digital que chegou a todas as pessoas. A gente chegou na população, tá? O nome TAI nunca foi tão falado quanto foi nessa greve agora. Vocês podem ter certeza que a mobilização que a gente fez, tanto aqui no Ceará, quanto lá em Brasília, foi a maior mobilização de todas as carreiras que fizeram acordo com o governo. Tá? No Congresso não se falava de outra coisa, era TAI. O que é TAI? O que é TAI? Está vindo os TAIs por aí, e aquela multidão invadiu o Congresso, como alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de ir lá no Comando Nacional de Greve, ir lá falar de gabinete dos deputados, e passar um pouco da nossa visão enquanto categoria, né? Uma categoria que é muitas vezes esquecida, né? Que é invisibilizada tanto a nível nacional do governo, como institucionalmente aqui na UFC, na Unilab, na UFCA, mas não é mais. A gente, depois dessa greve, eu tenho certeza que a visão de TAI, ela foi modificada, foi melhorada. A gente subiu de level, né? Subiu de nível. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Né? Quem participou ativamente das greves, das reuniões que a gente tinha, percebeu como era difícil fazer essa diferenciação de atividades essenciais ou não. Tudo era essencial.
o TAI era essencial para tudo, né? Então, a gente percebeu a nossa importância na greve dessas discussões. Não se faz universidade sem os TAIs, não se faz sem os TAIs, sem os docentes e sem os estudantes. É um tripé que não pode ser modificado. Qualquer peça que faltar ali, a universidade vai parar e ela não vai funcionar perfeitamente. Isso ficou muito claro nessa greve. E nessa greve, por ela ser pedagógica, o TAI saiu muito mais politizado, né, como entrou. Eu falo isso com toda certeza, gente. A gente entendeu que algumas pautas dos trabalhadores, elas também são importantes para a gente. Eu vou dar um exemplo agora, claro, para vocês. A escala 6x1, que está sendo muito discutida agora, né, uma pauta dos trabalhadores, não faz parte do nosso, para quem é servidor TAI, ele não faz parte dessa escala, mas a gente convive com isso diariamente. Por exemplo, os servidores terceirizados dentro das universidades federais. Né? A gente sabe que eles fazem essa escala e por muitas vezes é uma escala realmente desumana, né? Eles ficam sem tempo para as coisas e ela dialoga totalmente com as nossas pautas e irá fortalecê-las. Por exemplo, as 30 horas. Como que a gente vai pedir 30 horas e vai ter força para discutir as 30 horas, tendo trabalhadores que são submetidos em escalas tão absurdas? Né? Então, reforçando essas pautas, né, que eu chamo de pautas satélites, mas que são igualmente importantes para todos os trabalhadores, reforçam também essas pautas internas e históricas da nossa categoria. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Esse é um momento muito importante de discussão. É um momento em que a gente está pegando um congresso, que a gente vai dizer que tipo de sindicato que a gente quer daqui para frente. Eu espero que essa greve, que tudo isso que a gente passou, tenha deixado uma lição de que o sindicato tem que ser feito para todos, tá? Eu queria lembrar isso para vocês, foi uma greve em que os sindicatos do interior tiveram uma participação massiva, inclusive deram lição para todo o Brasil, tá? Lembrando também, a proposta de carreira que foi votada a nível nacional e que a gente conseguiu arrancar do governo, saiu daqui, saiu do Ceará. Então, eu quero reforçar o que o Wagner disse, o Sintufs tem sim um protagonismo a nível nacional, em tudo que ele faz, tá, gente? Então, eu espero que esse congresso seja muito proveitoso para a gente e a gente consiga, efetivamente, tirar daqui respostas para os problemas da nossa carreira e também do nosso sindicato, que é o sindicato que nos representa e é o sindicato que eu espero que continue sendo protagonista a nível nacional. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. E é isso. Esse congresso é o caminho para a gente manter esse protagonismo. Gente, tivemos aqui, né, palavra da Irenísia, representando a DUPSE, palavra dos estudantes representando o DCE, né, a representação da UFCA, Daniel representando a FASUBRA, né, o professor Custódio informou que não poderia participar por conta do consune, mas enviou suas saudações ao congresso que foram lidas aqui pela Carmelito. E assim, pessoal, o Sintufs tem 3 bases: o UFC, o UFCA e a Unilab. Né? Estão aqui nessa mesa representados os companheiros de 2 dessas universidades. Infelizmente, embora tenha confirmado a presença, o professor Roque, reitor da Unilab, não compareceu, também não justificou a ausência. Mas eu gostaria de convidar um servidor, né, um companheiro, uma companheira, né, a escolha de vocês da Unilab, que pudesse fazer uma palavra aqui de saudação para o Congresso, representando a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Obrigado. Eu tinha começado com o Wagner pedindo essa solicitação para a gente também ser representado nessa mesa tão bonita, que tem tanta gente legal aí. Então, eu acho que a Unilab entende a importância, pelo menos nós, servidores TAIs da Unilab, entendemos a importância que é esse congresso. A gente entende a necessidade de reformular o estatuto do Sintufs, que é tão antigo e apesar de ter tido uma grande importância histórica na época da redemocratização política do nosso país, a gente está realmente muito atrasado em assimilar as próprias mudanças, né, que foram acontecendo no nosso estado e nas instituições de ensino que chegaram. Nós temos a Unilab, que agora vai fazer, ano que vem vai fazer 15 anos de idade, e apesar
em alguns países, né, uma pessoa do gênero feminino, não gostei dessa colocação, mas vamos botar, estaria fazendo sua quinzeaneira, né? Então a Unilab já está debutando, digamos assim, e a gente ainda não está, né, incluído no estatuto. Eu sei que isso vai mudar essa semana, né, pessoal? A gente vai ter a inclusão da Unilab, a inclusão da UFCA no estatuto, mas assim, né? Eu não sabia da confirmação do reitor na nossa abertura. Se a presença tivesse ocorrido, eu teria ficado muito feliz, porque realmente é um momento importante essa abertura, né? Nós, servidores da Unilab, que estamos aqui presentes, né, a gente entende a importância disso. Então eu queria só mesmo aparecer como unilabiano, né, para reforçar mesmo a importância desse momento atual. Né? As falas dos colegas que estão na mesa foram fundamentais para a gente estabelecer esse paralelo político, econômico e social e educacional que a gente está vivendo no momento, que precisa, né, a gente, como Sintufse, a gente precisa se adequar a essa nova corrente, a essa nova forma de fazer sindicância, sindicância ou sindicalidade? Sindicato, desculpa aí meus neologismos, pessoal. Meu TDAH aqui não me deixa fugir muito um pouquinho da minha cabeça. Mas enfim, não vou demorar muito não, porque as falas dos colegas foram muito contemplativas, né? Então, só para ficar claro que realmente a Unilab também está aqui, também está presente, a Unilab presente, né, pessoal? O Unilab existe, o FCA existe. A gente tem alguns ministérios aí que não vê nem a sigla, né, de algumas instituições, mas não vou entrar aqui na alfinetada agora, não é o momento para isso. Né? Então, eu vou agradecer, não vou deixar minha fala muito longa, agradecer aos estudantes. As falas dos estudantes, dos membros dos diretórios acadêmicos aqui, também foram incríveis e fundamentais. E apesar da gente não ter a participação dos estudantes da Unilab aqui agora, assim como não teve a do reitor, né, fica aí uma alfinetada, mas eu queria dizer que os estudantes da Unilab são extremamente participativos na luta categórica. Nós tivemos em massa estudantes da Unilab presentes em Brasília, na época das caravanas dos movimentos grevistas que a gente teve esse ano. Então, fica aqui também o meu agradecimento de coração aos discentes da Unilab, assim como aos discentes da UFCA e aos discentes da UFC, pela participação, pelo engajamento, por ajudar na conquista não só dos tais, não só da categoria dos tais, como na conquista educacional desse país. E a gente segue nessa luta, a gente segue seguindo para melhorar, né, para ter um país com a educação melhor possível que a gente, né, deseja. Obrigado aí pelo espaço. Vamos fazer um bom congresso, pessoal. Vamos fazer um bom congresso. Obrigado, Henrique. Pessoal, é muito importante a gente ouvir cada fala que está sendo desferida aqui e que aponta, né, para as necessidades que nós, enquanto base sindical, enquanto categoria em luta, precisa, né, estar levantando de bandeiras. Né? Bandeiras que pelo nosso próprio estatuto, que digamos, o estatuto ele tem que ser reformado? Tem que ser reformulado? Tem. Mas a essência do estatuto, gente, é uma essência correta, é a essência que nos trouxe até aqui, dizendo que nós temos que ter solidariedade de classe, dizendo que nós temos que sim apoiar a luta dos povos contra o imperialismo, dizendo que nós precisamos fazer frente a todas as lutas que a classe trabalhadora ela estiver envolvida. E é por isso, pessoal, que é tão importante esse congresso. E é por isso que fez muito mal ao Sintufse, ao UFC, ao Unilab, ao UFCA, ficarmos 15 anos sem congresso. E eu lembro aqui, e alguns companheiros que estão aqui olhando para mim, né, duvidavam quando a gente disse que nós íamos fazer o congresso. Diziam, esse congresso não vai ser realizado. Eu lembro de uma assembleia, na minha universidade, na UFCA, que a servidora olhou para mim e disse, essa conversa é velha. Já tem 15 anos que a gente escuta isso. Eu disse, não tem nem 15 anos que a UFCA só tem 10. Como é que tu tem 15 anos que tu escuta isso? E eu disse, olha, nós vamos fazer esse congresso, porque nós não podemos passar mais um ano sem a gente fazer o nosso encontro e deliberar as coisas que necessárias para o nosso sindicato. E aqui o congresso está se tornando realidade. E vocês, camaradas, fizeram isso. Por quê? Porque tudo isso aqui é uma construção coletiva. Os companheiros que estão aqui na mesa estão fazendo isso. Todo mundo aqui construindo coletivamente. Porque esse é o maior desafio que nós podemos propor para a extrema-direita que está aí
cada vez mais fungando no cangote da gente. Nós construímos coletivamente as saídas que a classe trabalhadora precisa. E é isso, companheiros e companheiras, que nós vamos fazer aqui nesse congresso, nos GTs, nos painéis, em cada momento dele. E aí, gente, eu preciso pedir aos companheiros e companheiras, todos aqui presentes nesse plenário, que a gente dê um viva à Universidade Federal do Ceará. Viva, pessoal! A gente precisa de um viva para a Universidade Federal do Cariri, gente. A gente precisa de um viva para a Unilab, camaradas. Viva! E agora, um viva para o nosso sindicato, o Sindufse de todas as lutas, companheiros. Gente, agora a gente vai desfazer aqui a mesa. E antes de fazer isso, eu gostaria de convidar alguns companheiros para que possam vir aqui e passar a vocês um kit do Congresso, para que cada um de vocês possa também ver aquilo que a gente preparou com tanto carinho para os nossos companheiros e companheiras. Então, eu gostaria de chamar aqui, né, a companheira Cássia, né, para que ela possa passar, né, o kit às mãos da professora Irenísia. E a gente espera, só um minuto, vamos trocar aqui. A gente espera, gente, que nós todos possamos ter a revista do Sindufse, que ela traz tudo sobre a última greve, a greve de 2024, né? Onde você vai poder ver a luta dos companheiros e companheiras, né? E vai estar sendo passado para todos os que eles estão recebendo o kit, né? Os nossos convidados. Registra aí esse momento tão importante. Aí eu gostaria de que a companheira Célia pudesse vir aqui e passar para as mãos do Davi, né, também o nosso kit do Congresso. O Davi, do DCE da UFC. Registro, aqui a foto. Obrigado. Chamar aqui a companheira Carmelita, né, que essa noite foi nossa mestre de cerimônias, para que nós fazer a entrega do azul. Mostra a marca do Congresso. Eu gostaria de convidar a companheira Aparecida para que pudesse passar aqui para o professor Mário, né, o kit, né, do Congresso. Daniel, digamos que com o Daniel a gente teve aqui uma pequena altercação. Dissemos, ele é delegado, para que vai levar outro kit? Mas, enquanto representante da Fazubra, chamar aqui a Aurineide para que possa fazer a entrega, né, para o Daniel, pela mesa. E agora nós declaramos aberto o 9º Congresso das Servidoras e Servidores das Universidades Federais do Estado do Ceará. Que nós possamos ter momentos de debate rico e, onde for necessário, que a gente possa ter maturidade,
para fazer com que as posições contrárias possam chegar ao consenso e aquelas que não, que sejam democraticamente votadas e aceitas por todas e todos. Agradeço a participação de cada um dos nossos companheiros e companheiras. Vamos seguir em frente, camaradas. Obrigado. Tenham uma boa noite, gente.